Amém, meus irmãos. Um bom dia a todos na graça e na paz de Jesus, amém? Destacar e parabenizar o trabalho do pastor Juan, né? Com os nossos pré-adolescentes. Pastor Juan incansavelmente tem trabalhado, né? A introdução musical de todos eles. Eu sei que existe aí toda uma equipe com ele, né? Mas o pastor Juan tem sido esse braço forte aí com as nossas crianças. Então, que Deus abençoe ele, Deus abençoe o Impacto Kids, que tem feito um trabalho, né, maravilhoso na nossa igreja. Você poderia dar uma salva de palmas ao Impacto Kids? Ao Senhor, né, pela vida deles. Eles trabalham muito, né, para pastorear o coração das nossas crianças. Nós não podemos ver, de forma nenhuma, o nosso ministério infantil. É que a gente modernizou, antes era ministério infantil, agora é Impacto Kids, né? Mas as nossas crianças, a gente não pode jamais ver esse local, esse momento, como um depósito de criança, como um local onde a gente coloca as nossas crianças só para os pais poderem assistir o culto em paz. Não é isso, né? O trabalho que eles têm feito ali no fundo é de pastorear o coração dessas crianças, né? Enquanto igreja, ajudar os pais a ensinar o caminho que essas crianças devem andar, amém? Então, ore pelo Ministério Infantil, ore pelo Impacto Kids, né, ora por essa galera que está aí, entregando a sua vida por amor às nossas crianças. E eu quero dar aqui um feliz dia dos pais. Só os pais, se coloquem de pé para a gente saber assim, quem são vocês. Só quem é pai. Olha aí, gente. Você pode dar uma salva. Só quem está sentado, aplaude os pais. Olha que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Um feliz dia dos pais aos senhores. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algum pai não pegou aquele númerozinho do sorteio que nós vamos fazer no final? Ó, cadê o Fernando? Cadê os números, Fernando? Isso, vocês pediram, isso, vai precisar de mais gente. E fica com a mão levantada, você pai que não pegou. Isso, nós queremos sortear daqui a pouco, não é? Uma Dodge Ram, um novilho gordo, tá? Então, por favor, né? Um ano de churrasco grátis, ok? Muito bom. Então, tem um pai lá em cima, lá, ó, sem número. Depois tem que subir lá na galeria. Isso, muito bem. Olha lá, isso. Fica, não perde, não baixa a mão não, senão depois você vai perder, né? Viaja com acompanhante para Dubai, com tudo pago. Não vai perder essa oportunidade, né? Muito bem. Então, me ajuda aí, né? O pessoal está passando. Pessoal, uma outra coisa, cadê a Eliane? Antes de eu começar, Eliane, cadê a Eliane? Que Eliane? Eliane, vem cá. Põe a imagem do almoço para nós aí. Nós teremos um almoço no próximo domingo. Próximo domingo nós teremos um almoço do Projeto Vida. Nós até intitulamos esse almoço como Almoço da Família Vida. Esse almoço é um almoço missionário. Ele vai acontecer na Chácara Canaã, né? O sítio Canaã, que é alguns quilômetros aqui de Rio Verde. É um almoço mais rústico, mais tropeiro, digamos assim. E nós estaremos juntos nesse dia aí, ó, lá no sítio Canaã. Quem está promovendo esse almoço? O pessoal de missões, né, junto com o Projeto Vida. Nós estaremos juntos e toda a renda desse almoço é para missões. Nós estamos construindo um centro comunitário lá em Guiné-Bissau, na África. Dia 5 de novembro, nós temos uma equipe saindo do Brasil para ir para lá. Nós vamos ficar 15 dias trabalhando lá, evangelizando. Não é como muitos aqui já sabem como funciona, mas nós estamos fazendo algumas ações para arrecadar recursos para essa construção. Então, se você pode, é R$50 para você passar o dia conosco, é um sábado, né? Você vai passar, né, ali a parte da manhã, da tarde conosco, né, celebrando, e ainda assim você vai estar investindo em missões. Então a Eliane vai estar aqui na frente no final. Nós temos alguns ingressos ainda, são poucos, mas temos. Se você puder ir com a sua família, vá. Você vai ter uma tarde agradável, né, e ainda vai se alimentar e abençoar missões conosco, amém? Então no final, né, passa aqui, pega seu ingressinho com a Eliane. Combinado?
Meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia, livro de Salmos, Salmo número 128. Livro de Salmos, Salmo 128. Hoje é um dia especial, nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Então, é uma palavra específica para a família, tá? Não é só para o pai, mas é uma mensagem para os filhos, é uma mensagem para a esposa, mas principalmente ao coração dos pais, ou futuros pais, né, que estão aqui na igreja. Livro de Salmos, Salmo de número 128. Se você não trouxe Bíblia, nós vamos projetar para você acompanhar, mas eu gostaria de ler todo esse salmo com você. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como os rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Fecha seus olhos, deixa sua Bíblia aí com você, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos na manhã de hoje. Te louvamos, ó Pai, porque, como sempre falamos aqui, temos a oportunidade de começar mais um dia na Tua presença, começar mais uma semana diante do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de celebrar a vida dos pais que aqui estão presentes, mas ainda assim celebrar, ó Deus, a vida do nosso Pai Celestial, do nosso Criador, daquele que entrega a sua vida por nós. Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, na manhã de hoje, pedir a doce presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, pedir a graça do Senhor que seja derramada sobre os nossos corações, que essa palavra, Deus, seja uma palavra que possa trazer, ó Deus, paz ao coração da família, possa trazer direcionamento ao coração dos pais, possa trazer, ó Deus, ensinamento ao coração dos filhos e das esposas. Senhor, que essa palavra possa, Deus, trazer fruto, mudança nas nossas vidas, ó Pai, na manhã de hoje. É a nossa oração, gratos ao Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual é a fase de paternidade que você pode estar na manhã de hoje. Nós temos vários pais aqui. Talvez você seja um futuro pai. Está aí, acabou de casar, ou talvez ainda nem se casou, mas é o seu sonho talvez ser um pai. Então essa palavra ela pode te ensinar algumas coisas sobre isso. Talvez a sua fase de paternidade seja aquele pai assim que está com filhos pequenos, né? Como eu, por exemplo. Eu tenho 3 filhos. Mariana de 13, já está aí na adolescência, né? Tem o Felipe de 2,5 que está ali já no Impacto Kids, né? Aprendendo lá com as tias. E tem a Helena, que chega agora dia 28, né? Menos aí de 20 dias para ela chegar, né? Estava ali na barriga da mãe, né? Não estou vendo a mãe, então a mãe está por aí, né? Saiu, né? Alguém avisou. Então, né? Talvez você esteja nessa fase como eu, filhos pequenos ainda, né? Morando com você. Talvez então essa palavra possa tocar o seu coração de forma especial. Mas talvez ainda assim a sua fase de paternidade seja aquela fase que os filhos já estão adultos, já saíram de casa. A impressão que dá é que a gente já não tem mais tanto controle sobre os filhos, né? Os filhos estão voando, né? Administrando a sua própria vida. E talvez você como pai fale assim, eu não sei se ainda tem mais alguma coisa para aprender, porque meus filhos já foram, mas eu quero dizer para você que ainda tem. Ainda há muito que você possa fazer pelos seus filhos. Talvez você esteja numa fase de paternidade que os filhos, meu irmão, já foram, já voaram, né? Já casaram, talvez você já seja avô, né? E alguém, meu irmão Genivaldo falou assim, agora eu sou pai 2 vezes, porque agora veio a neta. A neta? Netinha ou netinho? A neta, né?
Eu falei, olha que maravilha, irmão Genivaldo, agora você vai poder curtir esse momento, mas ainda assim existe uma paternidade que pode ser derramada sobre a vida dos netos. Então, assim, independente de qual é a fase de paternidade que você está nessa manhã, há algo de Deus para você, amém? Há algo que Deus pode ensinar ao seu coração, e Deus deseja usar você como pai, na sua casa, na sua família e na sua geração. Eu sei que a data de hoje também, ela pode gerar muito desconforto, sabia? A data de hoje, ela gera muito desconforto em muitas pessoas. Por quê? Porque grande parte das pessoas tem uma paternidade mal resolvida, uma paternidade difícil. Por quê? Porque teve um relacionamento difícil com o pai, teve um relacionamento complicado, alguns foram talvez abandonados pelo pai, alguns talvez filhos de pais separados, né? Alguns pais talvez cresceram distante, aliás, alguns filhos cresceram distantes dos seus pais. Eu sei que às vezes tem filhos que não conversam com seus pais, né? Às vezes tem alguma mágoa, uma angústia, uma tristeza. Eu sei que tudo isso existe, e essa data, enquanto para alguns é algo maravilhoso, é dia de celebrar, para outros também é um dia difícil de se encarar. Algumas pessoas têm dificuldade com essa data, como eu vi algumas pessoas hoje de manhã, às vezes postando, olha, meu pai hoje tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, 1 ano que meu pai se foi, já perderam seus pais, os pais já se foram, né? Mas com certeza algo, um legado fica, alguma herança fica. Então, essa data de hoje, preste atenção, ela representa muito para nós, né? De forma positiva, de forma negativa, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, a palavra do Senhor nos diz que, ainda que uma mãe abandone o seu filho, né? Ainda que um pai possa abandonar o seu filho, o Senhor diz assim, olha, eu jamais te abandonarei. A nossa maior referência de paternidade, meus irmãos, é o Senhor. A nossa maior referência de paternidade é o Senhor. Por mais que, se o nosso pai foi maravilhoso, glória a Deus, ele é reflexo do nosso pai celestial. Mas se o nosso pai biológico talvez não tenha sido aquilo que nós esperávamos, ainda assim a nossa maior referência continuará sendo o Senhor. Amém? Então eu queria compartilhar isso com você na manhã de hoje. A Bíblia diz, né? Coloca lá o versículo 1 do Salmo 128, por favor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem, essa mulher, essa família que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, essa família será abençoada. Essa família terá histórias, bênçãos para contar. E o maior desafio que nós temos nos dias de hoje é esse pai, esse homem que teme ao Senhor, ouvir a voz do Senhor. Presta atenção, homens, presta atenção, mulheres. Sabe qual é a maior dificuldade para um homem nos dias de hoje? Ouvir a voz do Senhor. Eu falo de causa própria. Porque a palavra de hoje, a intenção da palavra de hoje não é uma repreensão, mas nós precisamos também entender aquilo que o Senhor deseja de nós. A maior dificuldade de um homem é ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque geralmente ele está tão ocupado. Geralmente ele está correndo, se preocupando com tanta coisa, com o bem-estar da esposa, dos filhos, da casa, do trabalho. Ele precisa prosperar, ele precisa crescer, ele precisa correr, ele precisa fazer alguma coisa para que, a sua rotina, as suas responsabilidades não saiam do eixo. Então ele está sempre procurando fazer alguma coisa, né, assumir as suas responsabilidades, e na maioria das vezes ele tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. E a maioria dos homens, preste atenção, a maioria dos pais, eles às vezes precisam tomar algumas decisões, eles precisam caminhar em certas direções, e eu já ouvi vários deles falando isso. Eles falam assim, olha, eu estou esperando Deus falar comigo. Se Deus falar comigo, eu vou. Se Deus falar para mim, eu faço. Se eu entender que é isso que Deus quer de mim, então eu vou fazer. Já ouvi isso aqui, né, Zé? Uma série de vezes. Meu irmão, olha, você precisa tomar essa decisão, meu irmão, você precisa caminhar por aqui. Eu falo, não, se Deus falar comigo, eu vou. E geralmente, o que a gente faz no culto dos pais, assim como esse, né? A gente pega um personagem bíblico,
A gente lista ali as características desse personagem bíblico sobre a sua paternidade, e a gente então aplica as características desse personagem bíblico para os pais presentes. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero falar com você, homem, que está aqui nessa manhã, você, mulher, que está aqui nessa manhã, e você, filho, que está aqui nessa manhã. Existe uma voz que vem de dentro, que fala o nosso coração. Olhe para mim, preste atenção. Pode colocar o título. O título dessa manhã é uma voz, ouça a voz que vem do lar. Olhe para mim. Repita assim, ouça a voz. Mais uma vez, ouça a voz que vem do lar. Você sabe por quê, meu irmão? Porque na maioria das vezes Deus está falando conosco de dentro da nossa casa, mas nós não estamos ouvindo. Na maioria das vezes Deus está falando conosco de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar, mas nós não estamos ouvindo. Às vezes a gente, como homem, a gente quer ouvir o amigo, a gente quer ouvir, sabe, alguém lá do trabalho, a gente quer ouvir, às vezes, a voz de um pastor que às vezes está distante, a gente às vezes assiste um vídeo no Instagram, no TikTok, sei lá na onde, e a gente acha legal, interessante aquele conselho, mas existe uma voz que Deus usa, que está dentro da nossa casa, e muitas vezes a gente se fecha para ela. Presta atenção, quantas vezes, às vezes os nossos filhos falaram algo conosco, era a voz de Deus falando com você, e a gente não ouviu. Quantas vezes a nossa esposa, agora as esposas vão ficar felizes, ó. Quantas vezes a nossa esposa falou com a gente, maridão, bonitão, meu bem, meu amor, minha vida. Não faça isso. Ou ela falando, faça isso. E a gente não fez, por quê? Porque a gente estava esperando Deus falar com a gente. E o que aconteceu? Ou não deu errado, ou não deu certo, né? E às vezes era Deus falando com a gente. Então, qual que é a intenção dessa manhã? É a gente entender que existem pedidos de dentro do lar, de dentro da casa, da boca dos nossos filhos, da boca da nossa esposa, que pode ser Deus falando conosco, que pode ser Deus nos ensinando a ser melhores pais, melhores maridos, melhores homens. Então veja bem, eu quero falar aqui nessa manhã sobre algumas coisas, né? E eu quero começar pela parte que mais nos toca, que são os nossos filhos. Deixa eu só ver aqui, quem aqui tem um filho? Um filho só um? Ok, muito bem. Quem aqui tem 2 filhos? A grande maioria, 2 filhos. 3 filhos? Muito bem, só os corajosos que tem 4. Alguém tem mais de 4? Não, o Jorge, se eu ficar falando aqui, eu vou até 8 e ele vai estar erguendo a mão. Mais alguém? Então preste atenção aqui, você que é pai. Seja de 1 ou seja de 8, viu, Jorge? Estou brincando não, viu, gente? É verdade isso aí. Preste atenção. A primeira parte dessa mensagem são 3 pedidos de um filho ou de uma filha para o seu pai. Preste atenção. Primeira parte da mensagem, 3 pedidos de um filho ou de uma filha para o seu pai. Se você é filho, está aqui, vê aí se você identifica. Se você é pai e está aqui, eu quero que você preste atenção. Existem pelo menos, claro que tem muitos, né? Mas existem pelo menos 3 pedidos que um filho gostaria de fazer para o seu pai. 3 pedidos que um filho gostaria de fazer para o seu pai. O primeiro deles, pai, me veja. Olha o que diz aqui, Marcos 10:16. Vamos lá, tem alguns textos que a gente vai ler para você acompanhar conosco. Marcos capítulo 10, verso 16. Então, tomando as crianças nos braços, quem tomou as crianças nos braços? Jesus. E impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhe as mãos, as
abençoava. Preste atenção, primeiro pedido de um filho para um pai: pai, me veja, me enxerga, me olha. É como se o filho falasse para o pai assim: pai, eu não quero só presentes, eu quero a sua presença. Você sabe por quê, meus irmãos? Jesus tinha todos os motivos de passar corrido por aquelas crianças. Ali tinha endemoniado, ali tinha gente para ser curada, ali tinha gente para ser transformada, gente para ser liberta, gente para ser discipulada. Mas Jesus, no meio de toda aquela correria, ele para tudo o que está fazendo. Os discípulos até tentaram impedir as crianças de chegar até Jesus, mas Jesus fala: não, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus então pega aquelas crianças, traz para perto de si, e então a Bíblia diz que Jesus impõe as mãos sobre aquelas crianças e ora por elas. E isso precisa nos ensinar alguma coisa, sabe? Jesus parou por aquelas crianças. Muitos pais estão correndo pelas crianças, mas não estão parando pelos seus filhos. Preste atenção, muitos pais estão correndo pelos seus filhos, mas não param pelos seus filhos. A gente entra numa correria doida, nós precisamos ganhar dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer, a gente precisa sustentar, e é verdade, mas existe um princípio básico: os nossos filhos continuam dentro das nossas casas, olhando para nós, falando assim: pai, me vê, eu estou aqui, olha para mim. Eu sei que o senhor está querendo ter um bom salário para me dar um bom presente, só que deixa eu falar uma coisa para você aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra a cor da primeira bola de futebol que seu pai te deu? Alguém pode falar: eu lembro, pastor, era vermelha. Parabéns, eu não lembro. Mas eu garanto para você que você se lembra o dia que seu pai parou para jogar futebol com você. Talvez você não se lembre qual era a boneca que o seu pai te deu quando você estava lá na sua infância. Mas você se lembra que em algum momento talvez o seu pai tenha sentado ao seu lado, feito um carinho no seu cabelo. Porque, meus irmãos, a correria, o papel de provedor, eu vou falar isso depois, é importante. Só que os nossos filhos estão olhando para nós e falando assim: pai, eu quero a sua presença. A sua presença para mim é mais importante que todos os presentes que o senhor pode me dar. Então, o primeiro pedido de um filho para o pai é esse: pai, olha para mim. Isso faz muito sentido ainda para quem tem filhos pequenos, só que deixa eu te falar um negócio: mesmo que seus filhos tenham crescido, ainda há tempo de você enxergá-los. Ainda há tempo de você olhar para os seus filhos. Um segundo pedido dos filhos para o pai é: pai, me guia, me direciona. Olha o que diz ali, ó, Provérbios 22:6, vamos lá. Provérbios 22:6. Quero que você vá acompanhando comigo, nós vamos projetar lá. Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe presente: quem dá direção para os seus filhos é você. Quem dará direção para os seus filhos, para a sua geração, para a sua descendência é você. Sabe qual é o pedido dos filhos para os pais? Me dá direção, me guia, aonde que eu devo ir. Mesmo que às vezes não pareça, mesmo que às vezes os filhos estão dizendo assim: me deixa, me larga, deixa eu curtir minha vida, mas a gente sabe que filho precisa de direção. E nós, como pais, nós somos direcionadores dos nossos filhos. É nós que vamos apontar o caminho. Sabe, o filho está dizendo assim: pai, eu preciso de direção, eu preciso saber. Pais são bússolas. Filhos perdidos geralmente seguiram uma direção fraca ou uma direção que não teve. Então os nossos filhos dentro das nossas casas estão falando assim: pai, me direciona, para onde eu devo ir? E esse direcionamento ele permanece quando é pequeno, quando é adolescente, quando é jovem, às vezes depois de casado. Os pais talvez não podem mais interferir na vida dos filhos, mas eles podem direcionar. Então, pai que está aqui presente, existe um segundo pedido: pai, me guia. E um terceiro pedido de um filho, de uma filha para o seu pai é: pai, me disciplina com amor. Pai, me disciplina com amor. Olha o que diz aí Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim, ó: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor.
Às vezes, nós sofremos aqui dois extremos. Nós passamos por uma geração onde os pais queriam disciplinar, mas eram violentos demais. Não havia dosagem na disciplina. O que acontece? Cresce uma geração, então, que não disciplina os seus filhos. Não, meu pai foi muito duro comigo, meu pai me bateu demais, meu pai gritou comigo, meu pai foi violento, meu pai foi abusador. Então, eu não quero ser assim com os meus filhos. O que acontece? Crescem seus filhos, não há limites, não há admoestação, não há conselho, não há disciplina, né? E nós estamos aí vendo o mundo como está. Então nós precisamos, enquanto homens de Deus, preste atenção, enquanto homens de Deus, nós precisamos saber o que a Bíblia exige de nós. Os nossos filhos precisam de limites, não vão precisar de violência, não vão precisar de nada que seja além daquilo que é necessário, mas os nossos filhos precisam de limites, de firmeza, sabe, mas acompanhado de amor. O papel de educá-los é nosso. Nós falava isso ontem com o diaconato na nossa reunião. O problema é que nós estamos crescendo, terceirizando as nossas responsabilidades. Os pais terceirizaram a responsabilidade. De quem que é a obrigação de admoestar, de dar limite? Da professora, da escola, da igreja, do pastor. Quantas e quantas vezes nós recebemos pais aqui na igreja e falam assim: pastor, o senhor tem que envolver meu filho na igreja. Pastor, o senhor tem que falar para o meu filho vir para o culto, né, hemorragia? Pastor, o senhor tem que cuidar dos meus filhos. Aí você olha para o pai não está envolvido em nada, o pai não vem no culto, o pai não ora, o pai não faz nada, mas o pastor tem que fazer pelo filho dele. Então, meus irmãos, prestem atenção, nós, enquanto homens de Deus, famílias do Senhor, nós precisamos assumir uma postura de responsabilidade. A responsabilidade de dar limite, de disciplinar com amor, é nossa. Amém ou não? Então, existem alguns pedidos que estão lá, dentro da nossa casa, só que a gente está tampando os ouvidos. Então, os nossos filhos estão dizendo assim: pai, me veja, olhe para mim. Os filhos estão dizendo sempre: meu pai, me guia, me dá direção. Os filhos estão dizendo assim: pai, me corrija, me disciplina, me dá limite, com amor. Há um grito dos nossos filhos que é ensurdecedor, mas a gente não ouve. A gente não ouve. Então, nessa manhã, eu não quero que o pai que saia daqui com o coração pesado. Eu não quero que o pai que está aqui nessa manhã saia daqui falando: nossa, eu sou o pior pai do mundo. Não. Nós precisamos entender isso como uma oportunidade de ouvir o que está acontecendo com os nossos filhos, amém? Amém ou não? Muito bem, então existem outros, mas pelo menos 3 pedidos dos nossos filhos aos pais. Existe uma voz que vem do nosso lar. Segundo, existem 3 pedidos de uma esposa para o seu marido que é pai. Só as esposas falam glória a Deus. Existem 3 pedidos de uma esposa. Pastor, é lavar a calçada, pôr o lixo para fora e dar banho nos meninos? Não. Mas isso também. Mas veja bem, 3 pedidos de uma esposa para o seu marido que é pai. Primeiro, seja coerente. Seja coerente. Não adianta ser exemplo na igreja, no trabalho, na faculdade, na rua, na roda dos amigos, mas ser omisso em casa. 1 Timóteo 3,4, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Diz assim, e que o homem, que o bispo, que o líder, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Sabe o primeiro pedido de uma esposa para um seu marido que é pai? Seja coerente. Seja coerente. Aquilo que você é lá fora, às vezes você precisa ser aqui dentro, está faltando. Às vezes a gente ora na igreja, não ora em casa. A gente aconselha na igreja, não tem conselho em casa. A gente respeita o nosso patrão, a gente respeita os nossos amigos em casa, a gente é grosso, a gente é ríspido. Sabe, a gente às vezes tem paciência com o filho dos outros, não tem paciência com os nossos. A gente é bom para dar palpite na criação dos filhos dos outros, mas não consegue criar os nossos. Sabe, não há coerência.
Não há coerência em nós muitas vezes. E aí, qual que é o pedido da esposa? Meu marido, meu bem, meu lindão, meu gatão, você que é o melhor pai do mundo, maravilhoso, top das galáxias, você precisa ser coerente. Nós precisamos alinhar o nosso discurso com a nossa vivência. Sabe, aquilo que nós somos. Ah, pastor, mas lá fora também sou ruim demais. Então seja melhor aqui dentro. Coerência. Coerência é o que une o respeito e liderança no lar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Olha para mim, você é homem. As mulheres fecham o ouvido agora. Fecha os ouvidos. Você sabe qual que é o grande problema? As esposas estão perdendo a admiração pelos seus maridos. Porque não há coerência nos seus maridos. Você sabe o que faz do homem, um homem forte, um homem sacerdote do lar, o herói da casa? A admiração e o respeito da esposa. Só que quando não há coerência, não há liderança, porque quando não há coerência, perde a segurança, perde a confiança, e a esposa já não olha mais para o marido com aquela admiração. Então, quando vai se perdendo o respeito, vai se perdendo a admiração, sabe, vai indo embora tudo aquilo que era necessário, porque não há uma coerência. Então nós, enquanto homens de Deus, precisamos resgatar a admiração da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas esposas. Como que a gente faz isso? Se posicionando como pais segundo o coração de Deus, amém? Então coerência é o que une o respeito e liderança no lar. A nossa oração é para que nós tenhamos homens fortes, amém? Vou repetir, a nossa oração é para que a gente tenha homens fortes, homens que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E mulheres que amem o seu esposo, admirem o seu esposo, respeitem o seu esposo, como a igreja faz com o próprio Cristo. Amém ou não? Então há um pedido da esposa, seja coerente. Outra coisa, a esposa também tem um outro pedido: me ajude a criar, me ajude a cuidar. Nossos filhos são nossos, não são só os meus. A nossa casa é nossa, não é só minha. Então olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 9, vamos lá. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Melhor serem dois do que? Melhor serem dois do que? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Criar juntos é dividir o peso e multiplicar o amor. Sabe qual é um outro pedido das nossas esposas dentro da nossa casa? Me ajuda nas nossas responsabilidades. Eu sei que há um grande debate sobre tudo isso, e nós não vamos entrar no mérito disso aqui não, mas nós somos chamados para andar lado a lado. Às vezes a gente recebe alguns casais aqui, quem já recebeu esse conselho vai se lembrar, mas a gente recebe alguns casais aqui, onde ou o homem está lá na frente, e a mulher está aqui no fundo, o homem está acelerado, largando a mulher para trás. E às vezes a gente recebe o contrário. Nós recebemos mulheres aceleradas, fazendo, trabalhando, conquistando, subindo, tal e tal, e o marido lá atrás, perdido, sem direção. E às vezes a gente precisa dar um conselho para esse casal, fala, fulana, o melhor conselho que eu posso te dar, pisa no freio. Ciclano, o melhor conselho que eu posso te dar, pisa no acelerador, senão você vai ficar para trás. Porque precisa ter equilíbrio, o homem e a mulher dentro de uma casa foram feitos para andar lado a lado. Não é a mulher na frente, não é a mulher atrás, é lado a lado, na criação dos filhos, no cuidado da casa, no crescimento, na prosperidade do lar, amém? Então, meus irmãos, às vezes a nossa esposa, enquanto nós pais, ela está falando assim, bonitão, me ajuda aqui, vamos fazer junto. Isso aqui não é sobre responsabilidade doméstica somente, não, mas sobre a responsabilidade da casa, que precisa ser assumida pelo seu sacerdote. E um outro pedido que às vezes está lá dentro da nossa casa, e esse aqui talvez é o mais forte para mim. Às vezes a mulher está dizendo assim, a esposa está pedindo para o seu marido que é pai, me proteja espiritualmente. Diga comigo, me proteja. Só as mulheres, me proteja espiritualmente. Às vezes a mulher está falando assim, ora comigo, caminha comigo na fé. Sabe? Olha o que diz aqui Efésios 5, 25, vamos lá.
Efésios 5, 25. Você que é homem, não desanima não, porque o trem está meio ruim para nós, né? Já já chega a nossa hora de brilhar, só um pouquinho. Efésios 5, 25, diz assim, ó. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Às vezes as nossas esposas, as mães que estão ali do nosso lado, dentro do nosso lar, da nossa casa, estão dizendo assim, ei, me proteja espiritualmente. O meu pastor é você. Eu já orei com alguns casais aqui, já falei isso para eles, falei assim, olha, a maior oração, a oração mais eficaz, a oração mais poderosa por uma mulher e pelos seus filhos é a oração do esposo, do pai. E o contrário também é verdade, a oração, o pastor Antônio já falou isso aqui muitas vezes, a maior oração, a oração mais eficaz sobre a vida de um marido é a oração da esposa. Só que o que acontece? Nós saímos da nossa posição. Vocês lembram que eu brinquei aqui domingo passado, não sei quem estava aqui, nós cantamos uma música falando sobre arrebatamento, eu brinquei com o Luciano. A música do arrebatamento, né, gente, estava falando ali, domingo à noite, sobre as pessoas que iam subir, né? E aí, de repente, falou das mulheres do círculo de oração. E as mulheres do coque, as mulheres de oração, iam subir para estar com Jesus na eternidade. E eu, glória a Deus, aleluia. Aí de repente a próxima frase da música falava das crianças. E as crianças vão subir para estar com Jesus no céu. Eu, amém, glória a Deus, aleluia. E aí de repente falou até do pastor, eu fiquei um pouco aliviado. O pastor vai subir para estar com Jesus no céu. Eu falei, aleluia, glória a Deus. E aí acabou a música. Eu falei, e os homens, está onde? As crianças foi. As mulheres foi também. Até o pastor foi, mas o resto dos homens. Né? Quando nós ficamos nessa, fiquei preocupado. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos vindo de uma história onde quem busca a presença de Deus, quem ora, quem paga um preço, quem jejua, quem se consagra, quem paga, sabe que assume a responsabilidade espiritual do lar é a mulher. E os homens estão na onde? Eu não sei, estão perdidos no meio do processo. Mas Deus está nos chamando, atenção homens, Deus está nos chamando para assumir a nossa responsabilidade de sacerdotes dessa casa. Homens que oram, que jejuam, que buscam. Homens que vão para a oração, guerreiam pela sua casa e pela sua família. Amém ou não? Amém, homens? Só os homens dão glória a Deus. Só para eu não sentir que eu estou sozinho. É isso, gente. Amém, nós vamos mudar essa história, vamos mudar a letra dessa música, pelo amor de Deus. E os homens vão subir também, aleluia. Então a esposa, os filhos, às vezes estão lá gritando para os pais, me proteja espiritualmente, ora comigo, me dá direção espiritual, sabe, é o que Jesus fez, põe a mão na minha cabeça e ora para mim, me abençoa, em nome de Jesus. Seja abençoar os filhos, seja abençoar a esposa, mas seja o líder espiritual num ato de amor e de entrega. Foi o que Jesus fez, deu a vida pela igreja, e nós precisamos dar a vida pela nossa família. Esse é o nosso papel de pai. Então preste atenção. Eu falei aqui sobre 3 pedidos de um filho ou de uma filha por um pai. Eu falei sobre 3 pedidos de uma esposa para o seu marido que é pai. Seja coerente, me ajude a criar e me proteja espiritualmente. Faz sentido, sim ou não? Só as mulheres, faz sentido, sim ou não? Aí talvez a gente chegue nessa parte da mensagem e o pai está meio cabisbaixo. Tem uns pais aqui que estão meio para baixo. Estou olhando para eles assim, e tem uns pais que falaram assim, rapaz, mas ficou ruim para nós, que até agora eu não acertei uma dessas aí. Mas a partir do momento que nós entendemos o nosso papel enquanto pais, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer alguns pedidos para Ele. Agora é um pedido de pai para pai. É um pedido de um pai carnal, um pai falho, um pai que às vezes errou tentando acertar, às vezes são pais que trabalharam muito, se entregaram muito, há mérito nisso tudo, tá? A gente não nasce sabendo ser pai. Quando nasce o filho, nasce um pai, não é verdade? E às vezes a gente tentou tanto, a gente se esforçou tanto, não conseguiu.
Alguns se omitiram mesmo, mas outros não, outros estão tentando, estão se esforçando. E aí a gente chega diante de uma mensagem como essa e fala assim: pastor, parece que tem coisa para ajustar. Olhe para mim, agora é a nossa oportunidade de fazer um pedido para o Pai, que é perfeito e celestial. Então eu termino fazendo com você 3 pedidos ao nosso Pai. Porque teve 3 pedidos dos filhos, teve 3 pedidos das esposas, mas tem 3 pedidos para nós agora, fazer para o Senhor. O primeiro pedido que eu e você como pai precisamos fazer para o Senhor: Senhor, nos dá sabedoria. Diga assim: Senhor, só os homens, Senhor, me dá sabedoria. É como se a gente falasse para Deus: Senhor, eu não quero mais acertar por sorte, eu quero acertar por direção. Olha o que diz Tiago 1,5. Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago capítulo 1, verso 5. Se porém algum de vocês, homens, algum de vocês, pais, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, Ele lhe dá e ela lhe será concedida. Primeiro pedido para nós que somos pai: Senhor, nos dá sabedoria. E às vezes nos falta sabedoria. Às vezes nos falta sabedoria. Olha para mim, enquanto o louvor sobe aqui, olha para mim aqui. Às vezes nos falta sabedoria de como lidar com os filhos, de como lidar com os pais, de como lidar com a esposa, de como lidar com as finanças. Mas nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, nos dá sabedoria. Mas o que a Bíblia está pedindo para a gente fazer? Pedir para quem? Para quem que nós devemos pedir? Você sabe como é que a gente pede sabedoria para Deus? Orando. Sabe qual que é o segundo pedido que nós, enquanto pais, vamos fazer para o Senhor nessa manhã? Senhor, me dá força. Eu não quero ser um pai ausente, porque eu estou esgotado. Porque tem muitos pais que chegam para mim ali, e chegam para os outros pastores e falam assim: ó, eu não consigo, eu estou cansado. Não consigo, porque eu estou esgotado. Eu já trabalhei tanto, já corri tanto, já fiz tanto, e eu não consigo fazer mais nada. Olha o que diz Isaías 40, 29. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 29. Ele fortalece, atenção homens, olha lá. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Atenção homens que me ouvem nessa manhã, pais, e você que vai ser um pai. Você pode estar até cansado, você pode estar até esgotado, de tanto tentar, de tanto fazer, de tanto trabalhar. Talvez você chegue nessa manhã e fale assim: pastor, eu não consigo fazer, eu não dou conta mais. Mas o Senhor está dizendo: sou eu que renovo as suas forças, sou eu que derramo vigor sobre você, sou eu que vou te dar sabedoria, sou eu que vou te dar força, sou eu que vou te dar alegria, sou eu que vou te dar direção, e você será um pai segundo o meu coração. Amém, meus irmãos? E o último pedido que nós, enquanto pais, podemos fazer para o Senhor nessa manhã: Senhor, me faz fiel. Eu quero ser mais que um pai legal, eu quero ser um pai constante. Porque, meu irmão, começar todo mundo começa, fazer um filho todo mundo pode fazer, mas ser um pai até o fim, nem todos. Olha o que diz 2 Timóteo 4,7, para a gente encerrar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. É claro que o apóstolo Paulo está falando de um ministério, só que ser pai também é um ministério. Paulo chega no final da sua vida, depois de ter sofrido tudo que ele podia sofrer, mas também fazer tudo que ele podia fazer. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe qual é o último pedido de nós como pais para o Senhor nessa manhã? Senhor, me faz um pai fiel, um pai fiel até o fim. Não quero abandonar a minha casa, abandonar a minha família, abandonar os meus filhos, abandonar a minha missão no meio do caminho. Eu quero ser usado pelo Senhor para cumprir tudo isso que o Senhor tem para mim até o fim.
Pai amoroso, um Pai bondoso, mas um Pai também que dá limites, que ama, que está junto. Então, meus irmãos, ser pai é um desafio, mas o Senhor prometeu estar conosco, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Então eu quero que você saia aqui dessa manhã sabendo que existem pedidos, existe uma voz que está dentro da nossa casa, existe uma voz que está dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento com os filhos, e muitas vezes essa é a voz de Deus para nós, mas que isso não será um peso. Por quê? Porque nós também temos um pedido, uma ligação direta com o Senhor, e nós vamos pedir sabedoria, nós vamos pedir força, nós vamos pedir fidelidade, e o Senhor vai nos abençoar. Então, meus irmãos, os homens, os pais dessa manhã, nós precisamos estar de joelho no chão, coração sensível e coragem para continuar. Você que é pai, que está aqui, feche seus olhos por um minuto. Eu quero que você faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor, me dá sabedoria. Diga assim: Senhor, me dá força. Diga assim: Senhor, me faz fiel. Que os meus joelhos estejam no chão, que o meu coração esteja sensível, e que eu tenha coragem para continuar, e que eu possa ouvir a voz do Senhor, através da Tua palavra, através dos meus filhos, através da minha esposa, através da minha casa.